Pessoal, boa noite a todos. Então hoje a gente está aqui para concluir, né, o curso que a gente vem seguindo, né, desde o dia 16. A gente começou, né, fazendo toda a jornada, né, falando sobre a arquitetura web. A gente também falou sobre back-end com Nest.js, né, passamos toda aquela jornada do back-end. E aí, no nosso último encontro, né, no dia 23, na segunda-feira, a gente comentou um pouco sobre React, né, a diferença entre a biblioteca e framework, e construímos uma página, né, como iniciação. Se vocês perceberam naquela aula, inclusive, o que a gente faria num arquivo gigante HTML, a gente foi subdividindo em vários arquivos, né, JavaScript. Então, se torna muito mais fácil de ler e de fazer manutenção, né, nesse tipo de estrutura. E hoje, para finalizar, a gente vai conversar um pouco sobre... Primeiro a gente vai fazer uma revisão, né? Sobre algumas coisas que eu acho que talvez tenha sido mais difícil de abstrair, como os imports e os exports, e também sobre o props. E aí depois a gente vai seguir, né, de uma forma um pouquinho mais rápida também. Hoje a gente não vai codar tanto, mais para abstrair os conceitos. A gente vai falar sobre o React Router, que permite você transitar entre as páginas, né, de uma forma que pareça que o usuário não esteja, né, carregando de fato páginas, né? Porque esse é o conceito de uma SPA. Ele não está carregando páginas, na verdade ele está na mesma página o tempo todo. A única coisa que muda é o conteúdo dela, né? E a gente vai falar, por final, sobre consumo de requisições, né? A gente terminou o back-end testando as requisições, a gente vai terminar o curso, né, consumindo elas, né, e mostrando os dados e trabalhando eles numa pequena tabelinha. Beleza? Kelvin, ele vai falar algumas coisas. Vou passar o microfone para ele. Algumas coisas. Esse microfone é muito chique para mim, mano. Aí, beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bacana. Para quem já me conhece, prazer de novo. Para quem não me conhece, sou o Kelvin Brancalhão, trabalho aqui no Fomenta Vale. Assim como vocês, também estudei na FEMA, fiz pós aí, também na área de TI. Hoje atuo como gestor de tecnologia aqui do Fomenta Vale, faço parte da gestão. É muito bacana. Primeiro, começar parabenizando todos vocês pela iniciativa de buscar conhecimento, de buscar aprender mais sobre Nest, sobre React. Cara, esse é um mercado gigantesco que eu tenho a oportunidade de conhecer de perto. Eu acredito que mais do que isso é fazer o esforço. Acho que vocês estão aqui para aprender. Lógico que não dá para aprender tudo no período do curso, vocês vão precisar estudar por fora. A gente vai ter mais curso, mais oficina daqui para frente, vocês já estão todos convidados. Mas o importante é fazer esse esforço e vir, que eu tenho certeza que todos vocês vão se dar muito bem na carreira de TI, né? Como programadores principalmente. E aproveitar aí tudo que o Fiusa tiver para oferecer. Dizer que o Fomenta Vale, para quem não conhece o Fomenta, é uma associação sem fim lucrativo. E nosso objetivo é desenvolver o potencial dos alunos. Né? O pessoal começa a rir, porque eu tenho um discurso muito pronto já para falar do Fomenta. E toda vez que eu falo é engraçado, né? Mas o Fomenta está sempre de portas abertas para receber vocês. Então, pô, Kelvin, queremos fazer um grupo de estudo. Cara, só trocar ideia com a gente aí, que a gente abre as portas e vocês estão mais que convidados, como sempre, para participar aqui do Fomento. Muito obrigado aí por ter vindo, fazer parte do grupo com os meninos aí. Para quem não conhece, a gente também tem uma comunidade de tecnologia, que é o Fomenta DevCon. Peça para entrar nos grupos lá depois, a gente tem até um QR Code ali, preciso colocar de novo o QR Code. Então, participar do grupo lá, a gente sempre anuncia coisa no grupo. Logo, logo a gente vai fazer painel de vaga, vamos fazer algumas coisas interessantes para a galera de TI que está nos primeiros anos aí também, então é interessante vocês participarem. E logo, logo volta para quem já participou, quem vai participar do Gelada Tech, que é aí um evento todas as noites aí que a gente vai fazer. Vamos voltar agora para falar tecnologia e tomar umas, né? Não tem, eu adoro. Então, bom, pessoal, boa noite aí, vamos seguindo que é nós que voa, bruxão. Isso aí. Eu queimo toda a minha reputação com meus adesivos, né, cara? Bom, então, acho que vocês devem ter visto, né, no grupo, eu espero pelo menos. Eu tinha mandado um vídeo mais cedo, né, explicando sobre o Git, né? Git é essencial pra gente, que é desenvolvedor, porque a gente consegue controlar, né, as versões. Então eu já subi aqui, né, a versão da última aula, né, sem os updates que eu fiz agora à tarde, né, nessa última hora. Então,
eu estava preparando aqui um pouco antes para poder explicar com mais fluidez hoje, tá? O do Lucas também, né? Eu passei no grupo do WhatsApp. É só vocês entrar no Git, como eu havia falado, né? E aí pegar aqui o código HTTPS. É basicamente o mesmo código daqui com .git no final. Aí vocês colocam na pasta, né, de preferência de vocês. Como eu recomendei, eu coloquei aqui dentro de uma pasta aplicação fomenta, uma pasta para o front e uma pasta para o back. Por quê? Porque como hoje a gente vai rodar o back-end, a gente vai precisar de estar com os dois ambientes ligados, né? E lembra que a gente usou o XAMPP? Vocês podem usar o banco de dados de preferência de vocês. Estou utilizando aqui o XAMPP, né, que é o que foi passado no curso, que dentro dele a gente tem o servidor Apache para o banco de dados e o MySQL, beleza? Aí tem aquela jogadinha das portas, né? Lembra que eu tinha comentado das portas? Como o projeto do Nest, ele é por padrão porta 3000, eu fiz uma pequena alteração. Não, é na 3006 a do banco de dados. Aqui, ó, a do XAMPP. 3306. Falei 3006, 3306. A do Nest, deixa eu até abrir aqui no code, ela estava configurada no 3000. Aí vocês, o que eu fiz aqui, vocês podem fazer também no de vocês. Vocês podem vir nesse arquivo main.ts. Primeira coisa, dá um enable core só para ter questões da gente poder testar hoje para não dar erro de cross origins, né? Depois vocês podem configurar, né, para bloquear os outros cores, né, quando futuramente se fosse fazer um deploy, para apenas permitir as origens do site de vocês, né? E aí eu deixei escutando na porta 8080. Oi? Ah, pode crer. Nossa! Pera aí. Deixa esse cara aqui. Acho que agora ficou bom para ver, né? Boa. Então aqui, esse Enable Cores aqui é para não dar o erro de Cross Origins, porque se ele não estiver ligado aqui, na hora que eu for consumir lá do front-end, o back-end vai falar, pô, tem um cara do localhost 3000 aqui querendo me acessar, não vou deixar não, não pode. Mas aqui ele vai pegar e falar, não, pode entrar todo mundo, né? Numa aplicação que iria para o ar, eu precisaria que o core estivesse ativado. Eu não quero que todo mundo acesse meu back-end, só aqueles que eu permito, né? Que no caso é o front-end da própria aplicação, né? E aqui, a porta que eu vou usar vai ser 8080. Então, em vez do back-end ter aquela porta localhost 3000, a gente vai usar a localhost 8080. Daqui, né, apenas para fins de desenvolvimento, beleza? Porque se eu tentar iniciar as duas aplicações na porta 3000, uma não vai conseguir iniciar, porque a porta já vai estar ocupada, né? Aí imagina só, tem um fuse aqui passando na portinha estreita. Aí vem outro fuse atrás, não dá. Não dá. Vai ficar entalado. Beleza? Deixa eu diminuir um pouco aqui para eu poder ver melhor aqui, que a minha tela é pequena demais. Eu tinha feito uma alteração no módulo. Ah, sim, eu tinha só mudado o nome do projeto, né? Que eu tinha feito no banco de dados. Eu não olhei aqui antes, mas você pode deixar do jeito que tá aí, beleza? Para quem não está com o banco de dados aí configurado e tudo mais, não precisa se preocupar não. Hoje o que eu prefiro é que vocês prestem mais atenção no que é passado do que em escrever ou copiar, beleza? Eu acho que vai agregar melhor para vocês assim. Então, antes de iniciar o curso de hoje, né, eu vou fazer uma pequena revisão da última aula. Deixa eu só diminuir aqui. Só para constar, eu iniciei no CMD aqui para não ficar com 2 Visual Code aberto. É bom de vez em quando, beleza? Então vamos falar um pouco dos exports e imports de novo, que eu acho que vocês ficaram com dúvida. A preta, será que funciona aqui bem? Vamos ver. Ó, funciona legal. Bom, todo arquivo, pessoal, ele vai ter um caminho, né? Quando vocês criam um arquivo, uma pasta, ele tem um caminho, né? Que vai estar especificado nele. Então, dá o exemplo aqui, né? Do nosso app.js, por exemplo. O app.js, se a gente for pegar toda a nossa pasta aqui do front-end, né? Deixa eu até dar uma diminuída aqui.
para fechar essas pastas que estão abertas aqui. Melhor, vou vir direto no front aqui, ó. Quando eu acesso a minha pasta do front-end, consigo dar zoom aqui dentro? Pode deixar assim. Vocês estão conseguindo ver do fundo aí? Não? Tá, deixa eu ver se eu passo aqui no... Tá conseguindo ver esse daqui no fundo? Tá? Então, aqui são aqueles mesmos arquivos da pasta, que ele tá aqui no VS Code aqui destacado, né? Então, todos esses arquivos eles estão no caminho. Eu tenho lá o meu disco local, né? Que é o C. Aí depois eu tenho a pasta de usuário, né? Tenho a pasta de documento. Então tudo isso faz parte do caminho do arquivo, certo? Até eu chegar na pasta da aplicação. Até aí, a nível da aplicação, beleza. Porque dentro da aplicação, o que eu preciso saber é onde está em relação ao arquivo atual que eu estou. Deu para entender essa pegada? Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um arquivo, está representado por essa bola. Um arquivo. Esse arquivo, vamos supor que eu preciso de importar ele, por exemplo aqui, no meu app.js. Deixa eu tirar esse negócio agora. Eu não quero fechar meu terminal, quero... Oi? Não, chega dessa. Vamos supor que eu quero importar aqui o cabeçalho, certo? Aí, no meu import, vocês estão vendo que tem um caminho gigante aqui? O que é esse caminho aqui? Até pegar ele aqui, ó. O primeiro ponto barra está sinalizando que ele não precisou de voltar uma pasta, está no mesmo nível, né? Então, no mesmo nível aqui do arquivo, eu tenho uma pastinha aqui, que é o componente, né? No caso aqui do meu app.js, né? Eu tenho a componente. Aí, se eu for seguir para o próximo nível, eu vou entrar em uma outra pasta aqui, que é o cabeçalho. Aí no meu próximo nível, eu acho o meu arquivo, cabeçalho. Então ele precisa de saber em relação a onde está o arquivo, senão ele não acha, entendeu? E aquele cabeçalho, dentro dele, vamos lá entrar no cabeçalho, peraí. Opa. Ó, componentes, cabeçalho, cabeçalho.jsx. Dentro desse camarada aqui, eu preciso de avisar que eu estou exportando ele. Se eu não aviso que eu estou exportando, ele não consegue fazer o import, né? Por isso que é tão importante. E no JavaScript, a gente pode exportar funções constantes, né? E tem tudo um jeito correto, né, de se fazer. A constante, ela não precisa de colocar esse default, porque a função você poderia exportar ela passando parâmetros, né, mais coisas. Que aqui não é o caso, a gente só quer exportar mesmo a função e a forma que ela vai ser executada, né? E aí na hora de importar, a gente tem que pegar o caminho relativo ao arquivo. Por isso que, por exemplo, quando eu estou em cabeçalho, o caminho ele é diferente de quando eu vou importar outra coisa. Porque, por exemplo, vou importar esse menu link, que é um outro JSX. Esse camarada, eu já tenho que voltar uma pasta atrás. Então, por isso que ele dá o ponto barra. Por quê? Posso apagar isso aqui? Deu pra entender? Deu mesmo? Vai lá, hein, velho. Ah! Então, agora eu tenho que uma pasta aqui. E no nível anterior, eu vou ter outra pasta. Aí nessa pasta, nesse nível anterior, eu vou acessar ele para acessar uma pasta. E dentro dela eu vou acessar, né, para achar o arquivo. Então, às vezes, eu preciso de voltar o nível. Pensa que vocês estão... Vocês lembram de árvore binária? Provavelmente vocês devem ter visto com a Marizinha. Para quem não viu, né? A árvore binária, né? Ela sempre tinha níveis, né? A árvore binária, né?
ela tinha níveis, né, cara? Então, vou fazer aqui. Isso daqui tá no mesmo nível, isso daqui tá no mesmo nível, isso daqui tá no mesmo nível. Aí esse cara aqui tá nesse nível. Então, as pastas funcionam também dessa forma. Elas estão em níveis diferentes. Aí começa a fazer mais sentido, né, a matemática, né? Bonito. Então, se a gente pega um caminho que esteja errado relativo ao arquivo atual, ele vai falar, pô, eu não achei, cara. O caminho que você me deu tá errado. Não achei esse arquivo. E é aí que é importante, às vezes, a gente conferir o import. Se a gente for fazer um auto-import, normalmente ele tende a ser correto. Mas se a gente fazer um import na mão, é bom a gente ter atenção, porque se a gente errar qualquer nome aqui, ele já vai reclamar que não achou. Entenderam? E mais um detalhe, às vezes em alguns autos imports, ele joga um arroba aqui, mas isso daí não é uma boa prática, porque o arroba ele vai procurar em todos depois do que você passa. Né? Então vamos supor que eu coloco um arroba no menu link. Depois do menu link, se eu tivesse um monte de arquivo, ele ia importar todos, que algum deles ele ia ter. Né? Então não é legal, porque imagina só eu abrir um arquivo e carregar tudo o que tem dentro da pasta e eu nem vou usar. Exato. E eu nem vou usar, então não é interessante, né? Uhum. Mas aí você tem que passar na configuração? Então, porque toda vez que eu faço com arroba, ele pega global, não com atalho. Ah, entendi. É questão então, de import, export. Deu para entender aí? Deu para entender? A Zé, o Ronald. Então, quando vocês forem importar, vocês vão ter que prestar atenção principalmente no quê? Caminho relativo. Muito bom. Show de bola. Aí, a gente tem mais uma coisa. Se você ficar mexendo na câmera, eu vou ficar mais parado aqui. A gente tem mais uma coisa que é muito importante também, né? Que são os props, né? O que são, né, os props mesmo? Vocês lembram o que era? Fala aí, alguém. São parâmetros que você passa para dentro de um componente, o element. E esses parâmetros você pode passar literalmente o que você quiser. E dentro do componente pai, você consegue acessar cada um desses componentes. Isso. A gente tem as propriedades normalmente no HTML, né? Então o props, ele segue essa ideia. Só que eu não preciso de declarar. E o mais legal é que o props, por nativo, ele consegue até mesmo entender o que foi passado na tag. Então, se eu pegasse num props, por exemplo, do menu link aqui, lá dentro, e colocasse um props.children, né, que isso daqui já é nativo, ele vai pegar o que eu passei, que no caso aqui foi menu inicial. Né? Então, o props ele é uma coisa muito legal de se usar, né, com o JCX, e que ajuda muito quando a gente vai trabalhar com esse tipo de sintaxe, porque a gente muitas vezes precisa de passar entre arquivos propriedades, igual eu estou fazendo aqui com o caminho. Né, e a gente vai ver um pouquinho mais do props hoje com o React Router, beleza? O children, ele vai pegar os valores que eu passo dentro da tag. Então, dentro do caminho, por exemplo, se eu tivesse o props de um console log, o que ele vai me dar? Props.caminho e o props.children. E o children, ele vai receber o menu inicial, enquanto o caminho recebeu esse barra. Entendeu? Mas eu posso fazer isso? Tem um componente. Dentro dele tem um outro componente que eu preciso passar um props também. Pode. Só que aí, o children dele, ele vai ter mais um componente que puxa. É meio que você está fazendo uma escada, entendeu? É porque eu penso assim, às vezes você tem que carregar um componente, só que dentro dele você tem que passar outro props, uma coisa dentro dele. Às vezes pode ser que você precise de passar. Tchau, Carlos, tudo de bom? Aí você faz com o children. Isso. Aí o que você passa dentro, você acessa com o children. Por causa que a tag, ela é o pai, né? E o que está dentro dela são os filhos, né?
Por isso que é children. Uma vez, então, né? Dentro do children, você vai ter valores, entendeu? É que o children, ele é o nome do seu, da sua variável. Pode? Aí você vai embalando. E um jeito bom de você debugar é fazendo um console log em cima dele. Né? A gente vai fazer isso daqui a pouco, vocês vão entender melhor. No pai você consegue acessar os próprios do filho. Não, no filho, esse cara aqui, ó, o menu link, dentro dele, eu consigo acessar esses valores que eu tô passando. Entendeu? Mas tipo, tem uma variável dentro do componente filho. Você consegue acessar pelo pai? Consegue. É mais complicado de fazer, porque você vai ter que recuperar. Né? Eu não vou passar isso aqui porque ele é um pouco complexo, mas o que você iria fazer? Deixa eu até pegar a caneta aqui. Você ia fazer o seguinte, você ia ter que... Aqui você está no componente filho, certo? Quando você passa para o pai, você pega apenas chama o filho e passa a propriedade aqui dentro, certo? Só que agora, o que você vai ter que fazer? Você vai chamar o filho, passar uma função aqui dentro que recupera o valor, e aí você vai chamar essa função aqui dentro. E essa função vai ser ativada para recuperar o valor. Você vai ter uma função, tipo, aqui vai ter uma propriedade, que é uma função, só que ela só vai recuperar o valor dentro do próprio pai. Entendeu? Por isso que ele é mais complexo. Eu não vou passar justamente também por causa disso. Pode talvez embananar um pouco a cabeça de vocês. Eu usei isso daí numa aplicação que eu fiz na empresa lá, inclusive. Muito bacana, cara. Beleza? Deu para entender essa parte aí? Então hoje, vou até exibir para vocês. Eu dei uma acelerada aqui. Eu só fiz umas coisas bem esboço no site, né? Para a gente poder avançar, né? Então, agora, o que a gente está tendo aqui? A gente está linkando, né, as páginas. Você vê que aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Beleza. Nesse botão aqui de recarregar, quando eu mudo, né, ele não muda para um xizinho, porque ele não está recarregando. Ele só está chamando a página, né? Aqui eu ia querer passar até alguns cards, mas como não vai dar tempo de falar muita coisa, né? Vamos focar no React, que é o grande foco do curso, né? Então aqui no menu empresas, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai consumir aqui, né, os nossos endpoints, certo? Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre o router. O que está possibilitando eu fazer essa navegação entre as páginas é justamente o React Router. O que acontece? Quando eu venho para empresa, vocês vão notar que aqui ele muda a minha URL para /empresas, né? Por que isso acontece? Deixa eu diminuir agora. Não, na verdade, vou deixar cheio. Dá para ver do fundo? Dentro do meu app, o que eu fiz? Eu chamei uma biblioteca que é o React Router. Então, por meio dessa tag Browse Router, dentro dela, ele vai agora ouvir e manusear para mim toda a questão de roteamento. Isso, na verdade, é feito com JavaScript puro. Tem funções de JavaScript com window.location, .history, .pathname, que a gente consegue pegar os valores da URL que está aqui, né? Só que para a gente fazer um código assim, ia ser muito extenso, que a gente ia ter que fazer toda vez, ter que pegar o window.location e tal. E para não fazer muita repetição de código, eles criam a biblioteca, né? Porque já tem até um jargão, né, entre os programadores, de que se você está repetindo o código, você está fazendo alguma coisa errada, né? Você tem que tentar evitar, né, de ficar fazendo códigos repetitivos, né? E é aí que vem o uso da biblioteca do React Router. Ele já faz tudo isso para você. O que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa de colocar todo o seu meio que a sua aplicação que você quer rotear dentro do browser router. E aí você vai colocar seus componentes que precisam dentro dele. Esse routes ele vai servir para você especificar as rotas que você quer chamar. Mas você também pode chamar, como eu vou exibir no caso do cabeçalho, as rotas de forma mais independentes. Elas só precisam de estar dentro desse routes aqui, tá? Uma vez que você passa nos routes as suas rotas, você pode passar o caminho que você quer
que ela seja encontrada, certo? E o elemento que vai ser acessado, certo? Esse asterisco aqui, se eu colocar qualquer coisa que não seja os outros, ele vai entrar na página Coringa, que eu acho que está toda bugada agora. Então, se eu colocar aqui esse valor aleatório, olha lá, ó, tá bugadaço. Ele vai passar aqui a página Coringa, beleza? Mas, se eu passar aqui um dos valores, que é o barra normal, né? Ou o barra empresas, ele vai entrar nas páginas que eu especifiquei, beleza? Então, sabendo disso agora, que eu preciso de ter o nome na URL e o nome e o meu componente nesse element, fica mais fácil de trabalhar. Ainda assim, para eu conseguir fazer esse esquema de clicar dentro do cabeçalho, eu vou ter que meio que dar uma manuseada, né, nas minhas variáveis. E aí que vai entrar agora o JavaScript, né? Essa parte aqui do route, ficou alguma dúvida? Geralmente não é o back-end que gerencia as rotas? Não. As rotas aqui que eu digo, elas são da sua navegação pelo front-end, né? Essa aplicação aqui, você vai passar, por exemplo, numa aplicação, né, mais profissional, que vai ter várias páginas, entre aspas, né? Você vai passar, por exemplo, por tabelas, por formulários, né? E você cria entre eles rotas que vão se acessar diferentes componentes na sua aplicação. O que o back-end faz é criar requisições que vão tratar os dados de acordo com a necessidade. Então, às vezes, você quer acessar o banco de dados para recuperar um dado. O back-end ele tem um GET que faz isso. Você quer criar algum dado novo para inserir no banco de dados. Ele vai ter um post que vai fazer isso. Eu quero deletar, eu vou ter um delete, entendeu? Agora, para eu navegar na minha aplicação, aí é questão de front-end, entendeu? Geralmente os caras usam a mesma rota. Mesma rota, o front usa o back. No framework que eu uso, quem gerencia a rota é o back-end. Só que. Glask? Só que o Glask ele é embutido com uma interface gráfica? Ah, mas aí está embutido a aplicação de visual com o back-end, né? Lembra. Cazé, você lembra que quando a gente fez aqui a arquitetura, né, que a gente estava usando, a gente tinha duas aplicações diferentes? No seu caso, a aplicação é a mesma, né? Só que aqui a gente tem uma aplicação que roda no navegador, essa daqui é a front-end, e aí a gente vai ter uma outra aplicação que roda num servidor, né? Que é a nossa back-end. E o back-end, aliás, ele pode estar rodando aí numa VM, né? Enfim, que é o que hospeda, né, o back-end. Esse camarada aqui, ele vai ser acessado pelo front-end por meio das requisições e vai dar respostas. Por isso que eu até comentei de colocar aquele enable course, né? Porque se a gente não ter esse camarada ali, na hora que ele chegar aqui, o back-end vai falar, cara, não te conheço, vai embora, tá ligado? É mais ou menos assim. Agora, se você pega e libera para todo mundo, em termos de segurança também não é legal, porque ele vai pegar e falar, eu não conheço ninguém, mas pode entrar, né? Mentira, ele não fala que não conhece, ele admite que qualquer um pode entrar, né? Então, normalmente o que o pessoal faz, né, por políticas de segurança, só deixam entrar requisições daqueles que são permitidos, né? Mas isso daí também é mais avançado. É. É. E é por isso que o front-end ele tem essas rotas, que na verdade essas rotas não tem nada a ver com as rotas do back-end. Você vai ver, inclusive, a rota do back-end era o quê? Era a barra startup, não era? A gente tinha lá o barra projeto, pronto, não sei o que lá, barra startup. Aqui, a gente teve o quê? Barra empresa. Pra quê? Só para exibir uma tela. Eu não estou fazendo a requisição ainda, só estou exibindo a tela. Inclusive, a requisição que eu vou consumir, ela não vai aparecer na URL. Isso é muito interessante. Né, Casas Bahia? Você vai ver os sites, né? Inclusive, eu estava vendo sites de venda, eles colocam a query inteira lá no URL, né? Apesar de ser feio, não muda em nada, né? Porque você ainda teria que ter acesso. E como ele tem o course, ele não vai deixar você acessar, né? É meio zoadinho, né, mano? Você tá mostrando um pouquinho do seu
Você vai. Lançamento ali. Isso, você vai em sites, né, de compras, né? A gente pega, por exemplo, tem o Casa Bahia, no Americanas aí, vocês vão pegar, ver. Acho que até no Mercado Livre. Ponte aberto lá. Isso. Só que aí que tá, você não consegue acessar o endpoint, entendeu? Mas você vê ali. E você vê, tipo, aqueles parâmetros lá, né? Às vezes vem criptografado, né? Mas é legal de se ver, né? Pra entender. Opa, eita. Sorte que o cabo é de aço aqui, mano. Passei a cadeira em cima. Bom, a questão então aqui da rota, ela já está configurada, certo? Se no meu route, quando ele é barra, ele vai chamar o página inicial e o barra empresas vai chamar o empresas, agora eu preciso de fazer que quando eu clique aqui nesses caras, ele chame. Porque antes ele era um texto, vocês lembram? Então eu vou ter que mexer onde? No meu cabeçalho. Aí, para facilitar, o que eu fiz aqui? Eu criei um outro componente que é o menu link, certo? Esse menu link aqui, o que ele vai fazer? Vou entrar nele. Ele vai pegar como parâmetro o caminho, né? E dentro dele eu passei o nome, né? Para ele ser exibido, né? Lá em cima. Esse caminho eu vou passar ele no meu link. Então aqui aqui no meu route eu tinha o path, certo? Aí aqui no meu menu link, para eu referenciar o path, eu vou usar uma outra tag, né, um outro JSX que também é do React Router, que é esse link. Quando eu coloco esse to, ele vai me redirecionar para o caminho que eu tinha escrito, né, que eu estou esperando. Então, se eu chegar e vir com barra nesse próprio caminho, ele vai me redirecionar para o elemento que eu deixei lá, que era qual? Página inicial. Isso aí. Aí, o que é esse P aqui, né? Que eu tô passando aqui um ternário aqui, né? Pode ser até meio agressivo aos olhos do ternário, né? Esse P nada mais é do que aquele texto que vai aparecer aqui pra gente. O menu inicial e o empresas, né? Aí eu fiz um ternário aqui só para deixar ele com esse sublinhado para indicar que é o que eu tô atual, né? Então, o children, ele recebeu o quê? O valor que eu passei entre a tag, né? Que é o menu inicial do empresas. Eu também poderia ter passado aqui, por exemplo, um título, né? E aí passado aqui um texto, né? Por exemplo, o menu inicial aqui. Aí eu ia ter que acessar ele como props.título, né? Mas se eu posso passar ele como children, também serve, né? Já me atende. Então são diferentes formas de fazer a mesma coisa, beleza? Questão do props, eu queria mostrar para vocês o console log, né? Eu vou aproveitar e fazer isso aqui, para vocês verem como que fica a questão do children, ó. Dá um F12. Boa. O props, ele é um objeto. E aí, o que acontece? Deixa eu limpar ele aqui. Quando eu vou em menu inicial, olha só que legal. Ele entende que o meu props, ele entra como um barra, o caminho, e o children, o meu menu inicial, né? Mas eu dei esse um só nele, não dei? Ah, eu tô no FN. Não, eu dei só nele. É que eu diminuí a tela, né, pra aumentar. Então, assim, vocês estão conseguindo ver do fundo aí? Como o meu props é um objeto, ele vai ter dentro dele os valores, né, que são esperados. E o children, ele é base do próprio props, né? Tudo que você coloca dentro, ele realmente espera ser um children. Você não consegue acessar dentro sem referenciar de outra forma, ok? Inclusive, todo mundo aqui sabe o que é um objeto? Sem vergonha, pode falar se não souber. O que é um objeto aí? Não, você não, você eu entendo que você não sabe. O que é um objeto aí, camarada? Tem vergonha? Você é, pra saber, todo mundo sabe. Pra falar, ninguém sabe, né? Vai, fala aí um voluntário que é um objeto aí. Fala aí, Casé. Pô, dá oportunidade pros universitários. Fala aí, meu. O Casé já falou, né, mano? Um objeto, ele mesmo funcionou. Ah, boa.
Gostei da resposta. O objeto, né, e principalmente em linguagens, né, que tem a orientação a objetos, né, vai ser uma instância de uma classe, né? Então, na classe, a gente normalmente coloca lá todas as características que a gente quer que vai se dar nas variáveis, né? Vamos supor, eu tenho uma variável número, texto, né? E aí, na hora que eu crio um objeto, esse objeto ele vai ter as variáveis número e texto que vai poder ser acessados, certo? Certo? Vocês vão ver isso daí em linguagem de programação, quem não viu, tá? Não se preocupem, isso daí normalmente a gente vê no segundo ano. E aqui no JavaScript, né, o objeto ele não necessariamente precisa de vir de uma classe, né? Então, aqui já é subentendido. E ele possui, né, apesar de não ter um construtor para fazer isso daqui, ele já possui meio que subentendido dentro dele, certo? Então a gente consegue acessar, nesse caso, como ele é um objeto, ele já possui algumas coisas que são subentendidas, que no caso aqui é o children. Mas ele também possui variáveis que a gente pode passar para ele, né? Se a gente fosse pensar, é que eu não sei exatamente como ele funciona embaixo no JavaScript, né? Então eu não posso falar isso assim em termos técnicos. Mas a gente poderia pensar que tem um construtor aqui, que quando a gente passa uma variável, ele vai acrescentar no construtor e passar, né? Só que eu não posso dar certeza para vocês que é realmente o construtor que faz isso. Porque eu não sei como é o JavaScript por baixo. Exato. Em termos técnicos, eu não sei como é o JavaScript, mas aí, né? Às vezes a gente fala que ele é um objeto, na verdade ele é um array, né? Só que aqui nesse caso a gente sabe por causa que o array ele é uma chave, né? E o objeto, ele abre como um objeto, né? Ele abre como, inclusive aqui, com a chave, né? É um JSON que ele dá pra gente, né? Se a gente for ver. Então... Hã? Tem? Claro que tem. Não, mas não existe tipo array. Array é array. Array é um arranjo. Ele vai abrir com a chave não, a colchete. O array e o objeto são diferentes porque o objeto você consegue acessar cada aspecto dele, exatamente. Pelo nome da variável. O array você só consegue acessar pela posição do array. Isso na forma base, né? Isso na forma base. Beleza? Deu para entender essa questão? Oi? Mas deu para entender aqui então esse funcionamento? Então, como eu passei aqui, né, se a gente for ver a questão do nome pelo props, no menu link eu não preciso de digitar, né, qual é, mas na hora que eu chamo o menu link, aí sim eu digito. Então, em vez de eu ter que fazer, por exemplo, 2 desse link aqui e ficar passando, eu só pego e passo ele aqui de uma vez só, né? E eu posso chamar ele em qualquer lugar. Se eu for usar vários links, aí a componentização vale a pena, né? Então, sempre naquela ideia de eu não ter que ter um arquivo de 2.000 linhas, né? Mas ter vários arquivos de 100, 200, 400 linhas, que é muito mais fácil da gente ler, né? Nesse caso aqui, ó, os arquivos eles não estão chegando nem a 100, cara. Mas também são só exemplos, né? Então deixa eu apagar esse props feio aqui, né? Esse console log props. E aqui, ó, só para pegar aqui mais um detalhe. Isso aí. Só para pegar mais um detalhe, esse caminho atual aqui, né? Eu peguei usando uma outra biblioteca, né? Que é o Use Location. E ele também faz parte do React Router. Esse cara aqui, ele me dá um nome, né, que eu estou. E eu usei ele aqui justamente para saber qual que é o link que eu tô para eu usar no ternário, né? Hã? Eu gosto de Templário. Mas se eu for fazer aqui um console log, por exemplo, né, eu não vou nem fazer no caminho atual, eu vou explicar o porquê que eu já passei ele como pathname, né? Vou fazer no use location aqui primeiro. O que essa biblioteca faz? Ela vai pegar alguns dados para você. Ó. Aqui, ó. Ela tem alguns dados, né, passados diretamente do navegador para ti. Dentre eles, ele tem o pathname. Então agora eu vou limpar e eu vou para empresas, ó. Pum, ele sabe que eu estou em empresas, certo? Então eu uso esse valor aqui por causa que eu poderia também usar o meu caminho, só que ele vai percorrer todos, lembra?
Tanto que se eu for dar um console log no props.caminho, ó, ele vai aparecer tanto o barra quanto o barra empresa, ó. Props.caminho. Deixa eu limpar agora. Olha lá, ó, ele aparece tanto barra como barra empresas. Porém, o que eu estou atualmente é só o barra. Você vê? Então, se eu fosse fazer aquela validação com o que eu estou passando, ele não vai reconhecer. Porque eu preciso de passar o meu menu link para de todos os componentes que existem, né, aqui. Porque dentro do cabeçalho, ele me chama o menu link 2 vezes, certo? Então, como ele chamou ele 2 vezes, ele vai passar, né, várias vezes esse valor. Então, para eu saber o que eu estou atual, eu uso a biblioteca do isLocation e pego o nome, né, do meu caminho atual. Aí fica muito mais fácil. Aí, para eu não ter que ficar chamando esse isLocation, aqui que fica um nome meio grande, né, isLocation.pathname, você pode colocar ele numa variável também, né, só para questão de diminuir. Mas se quiser chamar esse cara aqui também, vai ficar feio, mas acho que dá. Né? Não fica muito legível, né? Você ficar chamando direto, né? É mais fácil você colocar numa variável. Certo? Ficou de boa de entender, né? Ou não? Tá me olhando meio estranho, mano? Mas é isso aí. O isLocation, ele é só para vocês salvarem o caminho atual de vocês, beleza? Nenhuma dúvida, né, em relação a isso aí não, né? Tá. Agora, a gente vai começar a fazer o consumo da API, né? A gente passou aqui o React Router, certo? Como vocês devem ter recebido aí no projeto, acho que eu não subi, na verdade, isso daqui. Vou até subir no Git antes, e aí vocês fazem um pull. Acho legal. Pera aí. Subi aqui, não. Não quer subir, mano? Aí, subiu. O que acontece? Essas alterações aqui que eu fiz hoje, né? Eu não subi elas antes, então eu vou subir agora para vocês poderem pegar lá no Git. As alterações, inclusive, que estão com o React Router, né? E o Primeface, essas coisas, elas já estão no package.json, mas elas não vão estar no Node Modules de vocês, porque quando vocês clonaram um projeto, vocês clonaram um projeto, inclusive, né? Então, vocês não pegaram o Node Modules, né? Com certeza. Porque eu não vou subir o Node Modules lá no Git. Então, o que vocês devem fazer? Dar um npm install depois de vocês puxar. Que aí, ele em vez de pegar e procurar uma biblioteca específica, ele vai pegar as que estão especificadas lá no package.json. Todas as dependências, né? E aí ele consegue, mesmo sem saber, né, qual que é a biblioteca que você está usando, tipo, o comando específico, como ele já ficou lá no package.json, você consegue puxar dando um npm install normal, né? Então é super prático, beleza? Então vamos lá. Git, vocês sabem como funciona para subir alguma coisa? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho então, dar um git status. Todos os arquivos aqui que eu modifiquei, e tem esses aqui que são novos, né? Que ele nem chegou a ver. Então o que eu vou fazer? Eu quero adicionar todos os arquivos. Eu vou dar um git add e asterisco. Estão conseguindo ver aí? Também poderia ser o git add ponto. Aí ele vai pegar e vai adicionar tudo no meu repositório, né? Ó, se eu der um git status, ele vai ficar verdinho. Por quê? Mas por que eu vou usar o desktop quando eu posso usar o terminal? Hã? É mais rápido. Beleza. Após daí, eu vou subir agora, eu vou comitar localmente. O que eu vou fazer? Essas alterações, ó, presta atenção aí. Essas alterações que eu adicionei, elas não estão salvas ainda. Para eu salvar na minha máquina, o que eu vou fazer? Eu vou escrever git commit "-m", porque eu quero deixar uma mensagem, né? E eu vou colocar aqui, adicionando alterações com React Router e Axios. Beleza, comitei. Porém, se eu for lá no Git agora, eu não vou ter ainda esse commit aqui, porque eu não publiquei. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e dar um git push
Push. Isso. P-U-S-H, tá vendo aqui? Que o Git Publish, né? Git Push, ou Git Publish, né? A gente pode entender assim. Ele vai publicar as alterações que eu fiz. Então, se eu for lá no Git agora, ó, ele vai ter a alteração aqui com todos os arquivos que eu mexi, né? Mexi em bastante arquivo, mexi no pack.json, né? Porque eu instalei as bibliotecas novas, né? Beleza, publiquei. Agora, vocês que pegaram o repositório, vocês vão estar com o mesmo arquivo Git. O que vocês vão fazer aí? Vão pegar e vão escrever Git pull. Quando vocês dão Git pull, vocês vão pegar essas alterações que eu subi agora no repositório aí. Façam isso aí. Mano, eu não tô gravando, velho. Verdade. Puta que pariu. Sabe o que você tem que fazer, né? Que? Tem que assistir essa gravação. Ah, depois eu passo uma gravação pra vocês. Você assiste você falando. Não, eu vou fazer melhor, fazer uma simulação abaixo. Pô, cara, tô chateado agora. A gente fica todo mundo embora, a gente fecha a porta e você faz um sozinho. 10 vezes. Deixa eu gravar você aqui. Nossa, cara. Pô, o pior que eu tava te gravando certinho no enquadramento. Ai, cara. Deixa eu só ver se o pessoal conseguiu puxar lá. Mano. Cara. Conseguiu pegar aí? Sim. Show. Conseguiu pegar aí também? Você pegou lá do Git, da minha pasta? Eu tava com um enter aqui no pack de lock, eu tava salvando ele, eu já tinha Ah, dado um tá. install. Mas você Eu puxou de salvava ele e novo? formatava padrão. Entendi. Deu certo aí? Agora que você deu npm install? Aí atrás, vocês conseguiram dar certo aí? Fez? Não deu certo. Não? E aí, conseguiu acompanhar? Mais ou menos? Você viu o vídeo que eu passei lá no grupo? Não? Você não tá no grupo? Eu tô, mas trabalhei inteiro. Tudo bem. Você não conseguiu criar uma conta no Git? Não, conseguiu, só que Não conseguiu baixar? na path de Cara. Vai acompanhar, você vai pelo menos conseguindo abstrair os conceitos. Isso aqui é mais o pessoal conseguir acompanhar, né, dos projetos no PC. Mas depois, se você conseguir instalar, você vai conseguir pegar esses projetos aí e colocar dentro da sua máquina aí para você poder fazer alterações suas, tá? Estudar também, né, um pouco mais a fundo o código. Conseguiu puxar aí? Então, antes de postar, é melhor você pegar o projeto da gente, né, que a gente fez. Tá aí? Então, você conseguiu fazer o pull aí? Não, você puxou as alterações que eu subi? Ah, mas daí é do Nest, mano, isso daí. Isso daí é o deck. Tá com o front aí? Então, entra no front pelo terminal aí, na pasta do front, e aí você faz um git pull, né? Que é git pull. É fácil, né? Deu certo? Para vocês estarem fazendo a parte do back-end, porque pode dar problema, né? E para a gente poder acelerar e abstrair melhor os conceitos, eu acho melhor vocês verem aqui eu fazendo, e aí depois vocês podem praticar, né, na casa de vocês. Para eu poder consumir o back-end, o que eu preciso? Dele aberto, né? E para o meu projeto back-end estar ligado, eu vou ter que fazer aqui do zero para vocês verem. Eu preciso de ter. Sim. Eu vou precisar do meu banco de dados, que é o SQL, e o Apache aqui, que era o servidor,
do banco de dados, né? Precisa ser no XAMPP? Não, você pode ter um Postgre, né? Acho que a SQL Server também deve de resolver a questão, o MongoDB, enfim, o banco de dados que vocês preferirem, tá? Depois que vocês estiverem com ele já ok, lá no Nest, né, vocês vão ter que configurar, certo? E aí, com ele ligado, iniciado, né? Se eu vim aqui no admin, eu já estou com ele aqui, eu estou com ele aberto, né, já. Eu tenho aqui no meu banco, né, startup aqui, certo? Que eu criei, beleza? Posso fechar esse camarada aqui. Agora, eu vou lá na pasta do back-end, e para eu não ter dois VS Codes abertos, porque como eu estou programando no front-end, eu não preciso de fazer nada no back, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele pelo terminal e vou rodar ele lá. Então, eu vou vir aqui. Dá para ver aqui a URL, né? Que eu cliquei na URL, né? Vou clicar no meu URL, no caminho de pasta que chega até o back-end, certo? E vou digitar cmd para abrir no terminal direto, né? Mais fácil. Aí, dentro aqui da pasta, eu vou dar aquele npm start que vocês também davam no Nest. É o mesmo comando, cara. Não tem erro. Aí o Nest ele vai começar a iniciar, né? Beleza? Esperar um pouco. Ó, agora aqui, legal. Iniciou. Aqui no Nest, eu não tinha percebido de início, mas ele dá pra gente ó, as rotas, tá vendo? Que a gente vai estar podendo consumir. Então já estão mapeadas, né? Beleza. Essa é uma informação importante, porque o que vocês fizeram no Postman, agora a gente vai fazer com o React, beleza? Legal. Tô com o meu back-end iniciado, né? Posso fechar aqui a pasta. E agora eu vou lá no meu front. Posso fechar também o Git aqui, que eu não vou mais estar falando dele hoje, né? Agora aqui no front, vou iniciar ele, né? Que a gente vai trabalhar com o front, a gente vai iniciar novamente ele. Vocês fizeram, né, o pull, né? Eu subi aqui as alterações. E agora eu vou trabalhar apenas com as requisições. Lembra que eu deixei a tabela lá na empresa? Como eu quero explicar o funcionamento da requisição, eu não vou chegar a trabalhar com a componentização deles e tal. Se der tempo, eu até monto um inputzinho, mas se não, eu deixo tudo chumbado lá dentro, que é para vocês poderem entender pelo menos como que vocês vão estar passando as informações, tá bom? Beleza. Diminuir esse camarada aqui que a gente não precisa mais dele e puxar esse daqui. E agora, Ctrl mais aqui. Show! Dá para ver aí do fundo? Legal. Então, dentro de empresas, vocês viram que eu deixei aqui uma tabela feiozinha, né? Que vai ter aqui um botão de adicionar empresa e aqui eu tenho um botão de atualizar e um de deletar. E quando eu entro, ele já está puxando, né, as empresas lá do banco de dados, certo? Então, quando eu entro aqui, eu já fiz uma requisição lá para o Nest, né? O que eu fiz? Eu fiz o get, certo? Então, como que a gente vai fazer esse camarada aqui? Primeiramente, a gente vai ter que ter uma pasta separada, né? Eu vim aqui, e que já é meio que também um padrão de projeto, né? E criei dentro da minha pasta SRC, a source, né? Uma pasta de services, né? Uma pasta de serviços, né? Assim, é legal, eu acho que é legal o inglês, porque quando a gente escreve algumas palavras, elas não ficam com um som diferente. Como eu não poderia colocar cedilha, né? Aí ia ter que escrever cervicos. É mó usado. Mas então, aí aqui dentro eu criei um arquivo que é o api.js, né? O que esse camarada tem aqui dentro? Ele está importando uma biblioteca que eu também instalei, né? Eu tinha instalado o React Router, lembra? Que vocês só instalaram com o npm install. Mas eu, na hora que eu fui puxar, tive que dar um npm install React Router DOM, né? Pela documentação do React Router. Aí, aqui o Axis não é diferente. Ele também é uma biblioteca separada, né? E esse React Router, eu vou ter ele pelo npm install, esse Axis, eu vou ter ele pelo npm install Axis, né? Que vocês puxaram aí, né? Pelo package.json também. Então aqui eu estou importando o Axis de Axis, que é a biblioteca. E o que eu faço aqui? Eu criei uma constante e nomeei ela de API. Para quê? Para eu nomear a minha URL base. Como eu vi aqui
no terminal, que toda a URL vai ter esse projeto pronto V1, projeto pronto V1, eu falei, bom, eu já vou aproveitar e pegar esse camarada também. Aí eu dei o nome da minha porta, né, que eu vou acessar no localhost, o número da porta que eu estou acessando. Lembra que eu mudei para 8080? Antes era 3000, agora é 8080. E aí eu já deixei aquele projeto pronto V1 que tá, porque o startup ele mudou, né, pelo controller, tá certo? Então quando vocês vão consumir, o que a gente faz normalmente? A gente só deixa aqui o localhost 8080 barra, né? Se vocês tiverem algum padrão para back-end de vocês poderiam deixar aqui. Como eu notei que tem esse padrão, eu deixei ele aqui. Vamos supor que, sei lá, no padrão de vocês fosse API, sei lá, serviços, então vocês deixariam aí o localhost barra serviço. Senão vocês vão ter que digitar toda vez na hora de consumir lá também esses serviços, né? Não fica tão prático. Beleza? Aqui, ó. Deu para entender a API? Esse V1 aí é para indicar o caminho da pasta do Mesh. do Nest. Não é da pasta, na verdade, é da requisição. Porque o que acontece? Essa base URL, toda vez que eu for fazer uma requisição daqui, eu vou passar um nome, né? Vamos supor que eu vou passar um nome, sei lá, que nem startup aqui. Startup. Mas em outra requisição, eu posso ter um nome de... Deixa eu pensar. Cursos. Só que antes de cursos, eu vou ter aquele V1 projeto pronto. Antes de startup, eu vou ter aquele V1 projeto pronto. Toda requisição minha vai ter essa base. Por isso que eu coloco que a minha URL base é essa aqui. Porque isso daqui vai estar em toda a URL. Se eu fosse colocar, por exemplo, ele no ar, eu ia ter que mudar essa base URL, por exemplo. Vamos supor que eu queira deixar lá fomentavale.com. Então aqui ia ser fomentavale.com barra projeto pronto, barra V1, entendeu? Barra startup. Sacou? Eu não vou explicar o conceito de arquivo .env, mas normalmente, se vocês quiserem ir atrás depois, o pessoal usa, né, esse arquivo para eles terem uma variável, né, para não subir errado depois para produção. Aí eles têm lá salvo em servidor de teste, tem servidor de produção, né? Aí o pessoal costuma deixar salvo, né, nesse arquivo essas diferentes variáveis. Aí só vai lá e muda lá, né, para não ter que ficar decorando também tudo, né? E não ter que ficar redigitando, que é meio trabalhoso. Beleza? Aí, então, a nossa API, agora, se eu for chamar ela, lembra que eu deixei ela para exportar, certo? Se eu chamar ela, então, toda vez que eu tiver a API, o que significa? Que eu estou já preparando uma requisição cuja base dessa URL é o quê? Localhost 8080 barra isso. Aí depois, se eu tiver mais alguma coisa, eu vou ter que fazer o quê? Vou digitar na mão. Show! Então, quando... Eu já vou explicar o useEffect aqui para vocês. Mas quando eu entro aqui, o que eu fiz? Eu importei o API para o meu arquivo empresas, e aí eu chamo ele aqui, API. Quando eu dou um ponto, como o API, ele está recebendo uma instância do Axios, ele vai conseguir consumir requisições. E o GET é um jeito de consumir. Lembra que lá no back-end teve o GET que vocês criaram, que é para pegar qualquer informação? Então, quando eu dou o ponto GET, eu acesso esse verbo HTTP, né? Então, eu tenho aqui aquela base, né, pelo API e o GET. Aí agora, quando eu abro aqui o meu parênteses, se eu quiser passar alguma coisa, eu posso completar primeiramente a minha requisição, né? Então eu vou completar ela com o que falta, que é a especificidade, né, que foi dada lá naquele controller do startup. Ele deixou o barra startup, né? O startup, então eu preciso de colocar o barra startup para poder chamar ele. Então, quando eu fizer uma requisição do GET aqui, ele vai ter todo aquele localhost 8080, projeto, V1 barra startup. E aí ele vai fazer o GET, né? Pô, como que eu sei que isso funcionou? Por causa que lá no F12, se eu vir em rede, eu consigo pegar as requisições que são feitas, né? Ora, vim em menu, não aconteceu nada. Mas se eu vir em empresas,
Aqui eu tenho o meu 200, que é da requisição que eu fiz, que tá aqui embaixo, né? Tá. Olha aqui, ó, a URL do Marvado, ó. Tá vendo aí? Localhost 70 projeto pronto, V1, startup. Beleza? E aí, dentro desse camarada aqui, eu tenho a resposta que ele me passa, né? Dentro da resposta, ele me passou 2 objetos, né? Ora, curiosamente, são os 2 objetos que eu deixei exibindo aqui, né? O Startup 6, o nome da empresa, empresa 1, que ambos têm o nome de empresa 1, o tipo da empresa Tech, que ambos têm empresa Tech, e aí um CNPJ aleatório aí, que eu não estou exibindo. Beleza? Tem também um indicador de incubação que eu também não estou exibindo. Aí, se eu recebi esses dados, eu posso tratar eles. Então, o que eu fiz aqui no get? Eu criei uma constante, né? Aqui, agora, eu vou explicar algumas coisas que são do React, que são tanto o useEffect como o useState, tá? Primeiramente, eu vou explicar o useEffect. useEffect, o que ele é? Ele é uma função do React, que é da biblioteca, que toda vez que você entrar na página, ele vai executar as ações que você especificar. Então, como eu especifiquei aqui para ele fazer esse get, toda vez que eu entro nesse componente empresas.jcx, o que ele vai fazer? Vai fazer esse get, né? E a estrutura dele é a seguinte: eu posso passar aqui algum parâmetro, que não é o caso, né? E aí eu vou executar algo, né? Eu executei. Depois, ele pode ter esse array aqui que ele é deixado vazio, né? Como eu só vou executar uma vez isso daqui, eu vou deixar aquele array vazio, né? Se eu quiser fazer ele várias vezes, né, essa recarregar, aí eu coloco dentro desse array o que eu vou precisar, né? Normalmente a gente usa o useEffect, pelo menos eu uso o useEffect só para fazer uma ação, né, dentro. E eu posso ter vários useEffects diferentes, né, se assim eu preferir, né, dentro do meu componente, beleza? Aí, dentro desse camarada, eu fiz mais algumas coisinhas, né? Então, eu fiz a requisição, aí quando ela completar, ou seja, .dem, é para isso que serve esse .dem, eu vou pegar uma resposta. Essa resposta é esse response aqui. O response, né, ele vai ter por padrão algumas informações, né? O data são os dados. Então, response.data é os dados que eu tenho da minha requisição. Lembra que teve aqueles 2 objetos que ele veio lá no cabeçalho que eu mostrei? Agora de pouco? O que eu fiz? Com o response.data, eu passei ele para esses 7 empresas. E aí, as minhas empresas vão receber esse valor. Pegaram aqui a ideia? Então, quando eu fiz a requisição e ela completou, eu peguei o valor da resposta e configurei ele para dentro de uma variável, né? O que é o useState? O state, ele é também uma função do React. E como que ele funciona? Você vê que eu declarei um array de constante aqui para começar, né? Normalmente a gente tem dentro das aplicações, né, aquele conceito de getter and setter, né, dentro da orientação de objetos. Talvez não é todo mundo que viu, então eu não vou entrar a fundo em get e set, tá? Mas basicamente o set ele vai servir para mudar o valor da minha variável. E enquanto o meu primeiro nome vai ser como se fosse um get, que é para eu usar o valor da minha variável, né? E aqui, olha que loucura, ele é uma constante. Em tese, uma constante não muda de valor, mas eu não estou usando uma constante, eu estou usando um useState aqui. Essa constante, esse array constante, recebeu uma função. Então, o primeiro valor, a primeira posição, ele é o meu valor próprio, e o segundo valor, ele nada mais é do que uma função para alterar o valor desse primeiro que eu passei aqui. Deu para entender ou ficou confuso? Tá, eu vou explicar de novo aqui na lousa que vai ficar melhor. O React tem bastante coisa para falar, cara. Então aqui eu tenho um estado.
Pensa assim, certo? Aqui eu tenho a variável, certo? Padrão. Então vamos pensar que eu tenho aqui o cone. Quando eu pego esse valor e tenho o estado, essa variável, em teoria, ela seria uma constante. Mas só que ela não é uma constante, ela é um estado. Quando eu uso o set, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor e vai alterar pelo valor que veio na função aqui. Então, aqui vamos supor que dentro do meu set variável veio o valor de, sei lá, banana. Aí o que ele vai falar? Se eu tenho aqui o set, vamos supor que eu vou ter aqui um set variável, tá? Se eu tivesse aqui set variável e dentre parênteses banana, né? O cara, a variável que tinha um valor de cone, ele vai pegar a banana aqui, nossa, ele vai pegar o valor que é banana e vai substituir o cone. Falar, cara, agora a variável não é mais cone. Agora a variável é banana. Porque aqui ele não é uma constante, ele é tratado como uma variável. Então o meu estado, ele parou de valer banana. Perdão, de valer cone. Agora ele vale banana. Pô, mas eu não podia fazer isso daí pelo let, né? Não era muito mais fácil? Podia, só que tem um porém. Quando eu pegar e iniciar de novo, vocês perceberam que aqui eu deixei ele como um array vazio? Quando eu voltar nesse componente de novo, ele não vai... Se eu fosse uma variável, o último valor que ficou em memória não foi banana? Se eu iniciasse como cone, na hora que ele reiniciar, na hora que ele sai do componente, ele apaga tudo. Fala, ó, isso aqui não existe, esquece. Acabou, filho, acabou a graça. E aí ele vai voltar, ele iria voltar a ser cone. Aí eu poderia dar o set para mudar o valor de novo. Né? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu iniciei ele como um array vazio. Mas assim que inicia a página, eu estou fazendo um get, não estou? E aí eu estou dando um set empresas aqui. Então o que ele fala? Ó, a página ela inicia com um valor vazio, com um array vazio. Só que como eu estou colocando aqui para ele fazer um get, ele fala, ó, pega então esse array aqui e preenche com o valor agora que eu passei. Se eu passasse aqui um valor, por exemplo, dados, um texto escrito dados aqui, ele ia pegar e escrever dados no lugar de empresas. O empresas ele exibia esse texto, entendeu? Então, esse valor aqui do estado, ele vai ser alterado de acordo com o que é passado. E você, por ele ser uma função, se eu colocar um set empresas e que ele dá um console log no empresas embaixo, ele não vai detectar, porque ele é assíncrono. Ele vai começar a fazer o set empresas e embaixo ele já vai continuar querendo fazer o log. Então não vai dar tempo dele carregar os novos valores. Entendeu? Ficou agora mais claro? Então, para que serve o estado aí? Você conseguir armazenar literalmente um estado mesmo. É mais ou menos como se fosse uma variável, só que... Máquina do estado. É. O Homerzão vai gostar disso aí. Como se fosse uma variável, só que ela muda conforme você manipula o site e ela é mais dinâmica nesse sentido. Então não é igual Uma variável padrão. tradicional que a gente está acostumado nas linguagens. Exatamente. E isso tem muito valor, porque quando a gente volta, às vezes a gente realmente quer resetar, né, esse valor. Então ele tem um ciclo de vida, né, cara? A partir do momento que eu saio desse componente aqui, que ele não está mais ativo, ele vai, na hora que ele vai voltar nesse estado inicial, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Isso, exatamente. Isso inclusive é citado na documentação do React, né? É State Lifecycle. Beleza? Ficou claro aí? Pegou aí, Randall? Tem alguma coisa a ver com cache? Oi? Tem alguma coisa a ver com cache? Similar, assim, É que o cache, ele armazena valores no navegador, né? E tem valores em cache. Porém, aqui, pensa que ele está armazenando valores dentro da aplicação. Então, por exemplo, se você tem lá na sua aplicação um valor que você armazenou com var, por exemplo, ele vai ficar lá e o último, por exemplo, se a aplicação ainda estiver rodando, a última vez que ele chegou no var ainda vai continuar com aquele valor, porque o escopo dele é global. Porém, quando você voltar, aqui o use state ele vai reconfigurar para quando ele iniciou.
quando ele sai, ele morre, né, aquele valor, entendeu? E você, obviamente, como ele é uma variável, você pode passar ele de um lugar para o outro, né? Entendeu? Beleza. Ronald, o que você entendeu da questão dos estados? Não, pode falar, cara, porque esse daqui é importante. Ah, entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, então continuando aqui. Pessoal aí do fundo, vocês conseguiram pegar a ideia dos estados tranquilo, de verdade? Porque isso daqui a gente vai usar agora também para passar os valores, né? Pelo post. Então, voltando aqui agora às requisições, a gente fez o get. Porém, e se eu quiser adicionar ou remover, né? Então, eu presetei aqui algumas adições, né? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Em tese, numa aplicação real, o que seria o correto? Na hora que eu clicar em adicionar, abrir um formulário aqui para mim digitar essas informações. Porém, como eu fiz isso daqui um pouco meio correndo, né? Eu não preparei um formulário. Eu também não queria ter que explicar um formulário inteiro, porque não é o foco aqui, né? O foco, se desse tempo, legal de explicar um formulário, mas ó, já é quase 9 horas, né? Não ia dar para explicar o formulário. É melhor explicar o post, certo? Mas, bom, aqui vocês já trabalharam com HTML e vocês sabem como pega um valor por input, né? Ou não? Isso, não? Tá. Mas daí é questão de HTML já, que é você recuperar um valor que você passou. É input text e tal. Você vai digitar e aí esse valor você vai passar para uma variável. É basicamente isso, tá? Só que quando você tem um valor, você vai ter que passar ele para algum lugar. Então, o que acontece? Esse botão adicionar empresa, quando eu clico nele, eu vou entrar na minha função criar nova empresa, certo? A partir do momento que eu entro na minha função criar nova empresa, eu aciono essa requisição post, né? Então, novamente, eu venho com a API e eu tenho aqui esse post agora. Antes era um get, certo? Porque eu queria recuperar dados. Agora, eu vou lançar o verbo HTTP post, que eu quero criar algo no banco de dados, certo? Opa. Aí, o que acontece aqui? Pelo meu post, eu passo aqui a URL que foi especificada lá no back-end, que também era startup, lembra? Só que agora eu tenho algumas coisinhas a mais aqui. Eu não quero só passar uma URL, eu preciso de passar os dados que eu quero trabalhar no corpo, certo? Então eu dou um vírgula e eu vou abrir aqui com chaves como se fosse um objeto. Isso daqui é o que a gente costuma chamar de payload, né? Ou carga, né? É a carga de dados que eu vou passar para o meu back-end receber. E ele está esperando essa carga, né? Lembra que no Postman vocês passaram isso daí também? Certo? Então, eu passei aqui... Oi? Eu passei aqui... É que eu fico andando demais, cara. Não preciso de se preocupar muito, não. Eu passei aqui na mão. Mas, se você fizer o input, vocês iriam deixar numa variável. E pode deixar no mesmo esquema lá de contas, né, que eu criei com estados. Essas variáveis, né, que vocês passariam, elas receberiam esses valores. Em vez de, por exemplo, ter uma empresa aqui, eu poderia ter uma variável, vamos supor que eu tivesse aqui em cima, né, rapidamente aqui. Uma const nome empresa e set nome empresa, certo? Com o use state dela começando vazio, né? Aí, aqui dentro do meu criar nova empresa, no nome da empresa, eu ia passar o nome empresa, certo? Aqui ficou o mesmo nome. Essa variável aqui, ela é o que eu espero no back. Ela não pode ser diferente, entendeu? Eu vou abrir rapidinho aqui o do Nest para vocês verem, tá? Porque é por ele que você vai pegar a referência, tá bom? É por isso que é importante o cara do front ele saber se localizar no back. Ou o cara do back passar a informação pro cara do front que ele precisa de consumir, né? Cadê o code? Vamos lá. Aqui, ó. Startup Controller. Dentro do meu Startup Controller, eu vou ter aqui então o post.
Vocês estão lembrando lá do segundo dia? Do post aqui? Então, esse post aqui, isso daí ele tem normalmente em qualquer back-end, tá bom, pessoal? Dentro do post, ele está esperando um body, né? Tá vendo aqui que ele tem essa anotação? Esse body, ele vai ser uma classe aqui que ele criou, que é o Startup DTO, né? Se eu for dentro do Startup DTO, eu vou achar os valores que eu preciso passar, né? Que ele é um objeto. Vocês não concordam comigo que esse daqui é um objeto, esse Create Startup DTO? Se esse cara é um objeto, cara, pô, então nada mais justo do que eu ir lá dentro para eu ver o que ele está esperando que eu passe, né? Para ele depois passar para o service aqui, né? Para o Startup Service. E aqui dentro, o que ele pediu? O ID, o nome, o tipo, o CNPJ e o indicador de incubação. Então, um detalhe, o ID, ele é auto-incrementável, eu sei disso. Então, eu não preciso de passar um ID, né? Eu poderia passar, mas não é necessário. Eu só preciso de passar esses outros camaradas. Aí, o que eu faria, né, na aplicação, que eu não vou fazer aqui, porque não daria tempo. Eu criaria uma variável para cada um, depois um formulário e recuperaria esses dados, certo? Como não vai dar para explicar para vocês todo o formulário, eu só vou passar esses dados aqui chumbado, beleza? Então aqui, empresa teste. Então no nome da empresa eu estou passando a string, concorda? No tipo da empresa eu estou passando o quê? Estou passando mais uma string. No CNPJ eu estou passando mais uma string. Poderia também estar passando aqui um número, né? Porque eu acho que ele ficou como número. Mas ele aqui, lá no service, lá ele tem um método que ele converte. Mas eu também poderia passar um número. Aqui, em vez de passar um CNPJ assim, né, com uma máscara, poderia passar os números aqui normal, ó. Aí ele tem lá a forma de aceitar. Deixa só o CNPJ como estava aqui bonitinho, né, que eu testei e rolou. Aí, o indicador de incubação, né? Normalmente, nesse caso, o pessoal deixa uma caixinha, né, em formulários, né? Mas como a gente não está falando de formulário, né? E aí, esses dados, eles são passados pelo corpo. Esse chaves que indica que é o corpo. Se eu tivesse um array, que tivesse que passar um array de informação, eu ia abrir o array aqui normalmente, né? E aí eu ia passar os dados aqui por array tranquilamente, né? Aí depende de como você quer criar esses dados, né? Isso daí em qualquer linguagem vocês vão ter que fazer, porque é o que ele espera, né? Que você faça, que você passe um payload no corpo da requisição, tá bom? Ficou claro? Tem dúvidas aí não? Ok. Aí depois que ele termina de passar, o que eu faço? Bom, deu certo? Então eu vou pegar os dados da empresa de novo, né? Então eu entro aqui nessa função pegar dados da empresa e faço aquele get, que senão ele não vai mostrar que eu criei algo novo, né? Porque eu criei um dado novo, não criei? Só que aí, se eu não tivesse esse cara aqui, eu vou até exibir para vocês, vamos ver que legal. Ele não vai mostrar, porque eu criei, mas não mostrei, não chamei o dado novo, não é? Então olha aqui, ó. Vou carregar aqui. Puxou todo mundo. Adicionei. Adicionei mais 3, certo? Mas não está exibindo nada. Por quê? Porque ele não recuperou. Agora, se eu der um recarregar, ó, tem mais 3, certo? Então, por isso que eu chamo essa função, né? Que eu poderia colocar o API GET lá de boa, lá dentro, mas eu preferi deixar numa função para ficar mais legível, né? É sempre melhor, certo? Agora, se eu adicionar aqui, ó, ele vai recuperar e, por consequência, né, ele vai mostrar aqui embaixo, né, que ele está adicionando. Beleza? Aí, a questão do delete, né, e do atualizar, que é um CRUD, né? Eu preciso de ter um update e um delete. Eu vou falar primeiro do delete, até porque eu não passei o body aqui no atualizar, porque eles são meio parecidos. Eles têm um pequeno desafio entre eles. E aí eu vou entrar na tabela antes de falar sobre isso, tá? Para eu recuperar os dados, é só eu pegar e passar os valores direto do banco de dados, certo? O que eu fiz? Dei um API.get e setei com a resposta, certo? Pô, moleza, ok. Quando eu fui criar, eu quero criar algo novo, né?
Eu não quero criar, tipo, algo que já existe. Então eu não preciso de fazer mais nada além de passar um body lá dentro. Vocês não concordam? Só que se eu quero deletar, ou se eu quero dar uma atualização em alguém que já existe, eu preciso de falar quem é esse cara. Vocês não concordam? Então eu preciso de recuperar alguma informação para eu identificar quem é o meliante que eu vou, né, fazer a alteração. Não concordo? Então, nesses casos, a gente vai recuperar eles por ID. Né? A gente vai recuperar pela chave primária, né, normalmente. O que a gente faz então? Nesse caso do deletar empresa, tá vendo que eu tenho aqui um parâmetro, código que eu estou esperando? Eu vou passar algum argumento aqui, não vou? E aí, dentro dele, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu passei esse parâmetro dentro da URL. Porque lá na URL, ele vai estar esperando um ID lá no back-end, certo? E esse ID, ele vai buscar no banco de dados e falar, achei o cara. Aí ele vai deletar do banco de dados, né? E após eu deletar, adivinha o que eu faço para exibir que ele foi deletado? Get de novo, isso aí. Eu vou fazer o get para eu recuperar e o cara fala, ó, deletou, né? Aí eu também poderia exibir modal de mensagem e tal, né? Dar aquela frufruzada no site, né? Mas aí é aquele trabalho básico, né? De experiência do usuário. Mas vamos lá então. Como que eu peguei esse dado aqui no deletar empresa? Lá na minha tabela, se eu for ver, eu estou usando inclusive uma tabela que é de uma biblioteca chamada Prime React, né? Prime Faces. Essa tabela é muito mais fácil de trabalhar porque ela já tem várias coisas prontas, né? Então o que eu fiz? Eu passei o valor do array que eu quero, que é o empresas, né? Lembra que o empresas é um array? E eu passei aqui alguns valores. Esse daqui do show grid lines ele não está funcionando, não sei porquê, nem o size large. Mas esse daqui é importante aqui, senão ele vai ficar com os dados tudo zoado. Mas é questão da biblioteca, tá? Para vocês usarem a biblioteca, sempre vocês vão digitar a documentação dela. Como ela é uma tabela, o que vocês podem fazer? Table, Prime, React. E aí, ó, vocês vão entrar dentro da documentação do camarada, né? Era para ele ficar assim. Eu não sei o porquê, assim, não desse jeito, né? Mas era para ele ficar no Basic, né? Pelo menos. Não sei porque ele não ficou. Era para ele ficar mais ou menos assim, ó, a tabela. Mas tudo bem. Às vezes pode ser... Isso aí. Às vezes pode ser alguma configuração do próprio que eu fiz no CSS que sobrecarregou, né? Algo assim. Aí como eu também não queria perder muito tempo com isso, porque eu só queria mostrar os dados, né? Eu não fui atrás. A coluna, que também está dentro, né, lá da questão do Prime React, ela vai receber um valor, certo? Que lembra que eu tinha aqueles valores lá do objeto? Que é, aqui nesse caso, o ID Startup, e o header é o que vai ficar no cabeçalho, né? Então você vê, no header aqui, eu tenho o meu código, né? O nome da empresa, o tipo da empresa e as ações, certo? Se você for fazer numa tabela normal, você vai ter que fazer um for each depois lá para carregar, deixar o cabeçalho padrão, é meio trabalhoso. Por isso que é legal vocês estarem puxando uma biblioteca desse tipo, tá? Ele facilita bastante o trabalho de vocês. Mas aí vocês podem trabalhar do jeito que vocês preferirem, tá bom? Beleza. Aí, aqui nos botões, eu fiz uma jogada diferente. No meu field, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor do meu array, certo? Atual. Mas, eu não tenho botão lá no meu get. Eu não recebo nenhum botão. Vocês não concordam? Eu recebi o ID, o nome da empresa, o tipo da empresa, se ela está incubada e o CNPJ, não é? Mas eu não recebi botão. O que eu faço então? Eu chamo uma função que eu criei aqui dentro. Poderia também chamar um componente, mas também dá pra gente fazer dessa forma. Eu estou mostrando diferentes formas, né, de trabalhar aqui dentro, tá bom, gente? É bom que abre também o leque de possibilidades na cabeça de vocês. E dentro dessa função eu vou retornar aqui, né, um HTML. Esse cara, ele está recebendo um E de evento, tá? Do parâmetro, certo? Então aqui eu passei como argumento esse mesmo E, que é o evento que eu tenho quando eu aciono o botão. Quando eu clico, se eu dar um console.log, eu vou receber algumas informações, certo? Então olha só que interessante. Oi. E
Sim. O pessoal normalmente passa E como evento. Ou como é. Ou é E de evento. Esse é o ponto. Ou o pessoal passa E de evento, ou eles passam E de elemento, né? Então, inclusive nesse caso não é evento, não. Eu falei abobrinha, perdão. Nesse caso aqui a gente está pegando elementos, cara. Olha aqui. Vou recarregar aqui a página, ó. Uou, muita coisa. Nossa, deixa eu deletar alguns aqui, peraí. Só 3. Legal. Nossa, sério, esqueci de apagar o bagulho, peraí. Ah, tá repetindo pra caramba. Não tem problema não. Bom, veja que eu tenho aqui, então, na linha 67, eu dei o console log do E, certo? Dentro do meu E, o que eu vou ter? Eu vou ter um objeto que eu vou ter os valores CNPJ, ID, startup, indicador. É o valor que eu tenho aqui na minha linha, certo? Então fica muito mais simples, porque, pô, se eu tenho esses valores aqui, então eu consigo recuperar o ID, né? Olha ele aqui, o camarada, ID Startup. Pô, achei o cara. O que eu fiz então? Quando eu clicar no botão atualizar empresa, eu vou passar o E de elemento aqui, ponto ID Startup, como argumento, certo? Ganhei no argumento aqui. Agora, lá no atualizar empresa, o meu código ele é o valor do ID Startup. Vocês não concordam? No deletar empresa, eu fiz a mesma coisa. Eu estou passando o ID Startup como argumento. Então, aqui no código, eu recebo ele, né? E no meu parâmetro ele vai ter esse valor, certo? É por isso que eu consigo achar, porque eu recuperei ele através dessa jogada, né, que a gente pode falar, né, de função dentro da minha tabela, beleza? Às vezes, dependendo da tabela que você trabalha, pode ser de uma forma diferente, mas a ideia é sempre essa, de você ter que pegar o valor referente ao que você quer tirar. Por isso que é importante você ter certeza que o parâmetro que você está passando é só um, e é o mesmo cara que você quer estar clicando. Porque imagina só a loucura, eu estou clicando aqui, só que estou pegando o código de todo mundo, ele ia deletar todo mundo, cara, certo? E o atualizar, a ideia é a mesma. E esse aqui eu vou até fazer com vocês, porque eu não completei antes de vir aqui. Antes, agora que eu recuperei o valor, né, desse camarada, o que eu vou ter aqui que passar? Lá no post, eu não tive que criar um payload, né? Então, se aqui eu vou atualizar, adivinha o que eu vou fazer? Vou passar um payload também. Só que a única diferença aqui é que, como eu estou atualizando alguém, eu tenho que saber quem é esse alguém que eu estou atualizando, né? Por exemplo, falar, Pintari, vou trocar a cor do seu óculos, cara. Então eu tenho que saber que é o Pintari, né? Exatamente. Aí eu vou lá, quero rosa, pau, meto rosa lá, certo? Então vamos fazer isso aqui. Então agora, o nome empresa aqui, vamos colocar aqui como atualização empresa. Nome. Vou deixar um nome bem grande. Vírgula. O tipo empresa, também o ideal seria eu passar isso aqui como formulário, tá? Ele vai ser passado como um formulário. Só que, voltando no que eu tinha dito antes. Tempo. Aí o tipo empresa aqui, eu vou passar como pesquisa. Uma empresa de pesquisa. Olha só o que não temos, né? No nosso querido país. Oi? Pet Put. Cara, se eu te falar que há 2 semanas atrás eu ia ter essa resposta na ponta da língua. Mas pet put ambos são de atualização. A diferença é que o put, pode falar. Put ele você usa quando você vai atualizar tipo, vários campos, vários dados, e patch é para um, dois. Patch para um dado específico, ou o contrário, né? Agora não é isso mesmo? É. Porque funciona, mas o patch é só quando você vai você passar isolado. É questão, acho que, de verbosidade. Sabe quando você dá uma resposta 200, quando você poderia dar um 201, por exemplo? Mais ou menos nessa pegada. Oi?
É muito raro o pessoal usar TET. Né? Eu nem testei, inclusive, o endpoint aqui do atualizar. Pode dar até uma zoada, vamos ver. Ó, funcionou. Só que aqui ele não atualizou. Por que ele não atualizou aqui, pessoal? Hã? Faltou dar um get, né? Mas se a gente for ver, ó, ele deu um 200 aqui no nosso console log, né? Vamos ver a resposta que ele passou na rede? Olha lá, ó, ele passou tudo certinho. Então agora, em vez de eu pegar e dar um console log, o que eu vou fazer? Eu vou dar um get. Então, eu poderia passar lá o api.get, mas eu criei uma função para isso, né? Então eu vou chamar ele aqui. Olha lá, ele atualizou, certo? De acordo com o que eu passei no body, certo? E se eu pegar e só quiser alterar o nome da empresa? Consigo. Porque no atualizar, eu não preciso de passar todos os dados, né? A não ser que eu requira isso lá no back-end, né? Aí, quem vai tratar disso é o back. Mas quem que vai passar os dados para o back? É o front. Somos nós, beleza? Para vocês terem noção, na criação aqui, a única coisa que falta, né, no caso, seria ter esses formulários, né? Mas vai dar mais um trabalhinho e a gente já está esgotando o tempo, tá? Então, no CRUD, a gente passou ele de forma inteira. O importante aqui, com o React, que eu queria passar, é a forma que você vai transitar entre as páginas, usar os componentes, passar propriedades entre eles e, no final, consumir, né, as requisições que a gente criou lá no back-end, né? E as requisições que a gente está consumindo, é importante, é de extrema importância você entender como que elas estão lá no back-end. Porque se você, por exemplo, passar aqui de uma forma errada o payload, ele não vai entender. Quer ver? Se eu colocasse aqui, por exemplo, fala um nome aleatório aí, pessoal. Ronaldo. Se eu passasse aqui, Ronaldo, agora eu vou atualizar, ó. Ele vai dar erro. Ele vai dar um nome, um 500 aqui. Na verdade, o correto, se a gente tratar o back-end, ele ia passar aqui como um bad request, né? Por quê? Dentro do meu JSON, eu não tenho um Ronaldo esperando, eu tenho um nome empresa, né? Ele não está esperando um payload, né? Onde dentro desse payload ele tem uma variável Ronaldo, mas ele está esperando uma variável nome empresa. Então a variável que eu estou esperando lá no back-end, eu preciso de saber qual que ela é para eu passar o dado certo, né? Se eu colocar a variável errada no payload, eu estou consumindo a requisição de forma errada, vocês não concordam? Mesma coisa também nos parâmetros. Lá eu passei o ID, certo? Mas se eu tivesse passado o nome, eu deveria de passar lá o nome, né, no parâmetro, né? E é assim que a gente vai fazer o consumo dentro do front-end, né? E que biblioteca a gente usou mesmo? Axis. E o Axis, se vocês for ver, não é nem do React. Vocês podem usar isso daí fora, né, do React em outras aplicações, né, se vocês forem ver. Uma biblioteca à parte. Exatamente. Diferentemente, por exemplo, do Router, que é o React Router DOM, ou do UseState, do UseEffect, que são do React, o Axios ele é separado, né? Mas você pode usar. O Axios ele é do Node, mas o React também é do Node. A gente pega pelo Node. Isso. Né? Isso. Bom, pessoal, então o CRUD ele é isso, tá? Ele não se estende, né, como que eu vou dizer, como você vai tratar, e sim a forma base, certo? Você tem dentro daqui, se vocês não conseguirem enxergar, você tem muitas possibilidades. Por exemplo, quando você tem um produto lá no Mercado Livre, alguém foi lá, criou, colocou um texto, um anúncio, e tinha por trás um back-end que recebeu do banco de dados, colocou lá, e depois está na sua tela tratado esse dado, né? Então, o front, ele está consumindo, o back-end está realizando o tratamento desses dados para guardar no banco de dados, né? E, obviamente, é muito mais complexo, porque eles envolvem upload de imagem, né? Todas as paradas. E para deixar o site bonitão,
você vai ter que trabalhar não com JavaScript, mas com CSS e HTML, né? Que é meio que a trindade, né, que a gente fala. Por isso que é tão importante vocês saberem HTML e CSS, tá bom? Questão aqui do JavaScript, ele permite a gente, o React, né, a manter o código mais limpo, de forma que com a componentização eu não tenha vários arquivos HTML gigantes, né? E também permite que eu esteja utilizando várias bibliotecas para eu não ter que reutilizar códigos repetidos, né? Como no caso do React Router, né? Eu teria que ficar escrevendo lá window.location.history, ia ser um saco. E só com uma tag link eu consigo passar lá para o meu browser router, né? Qual que é o valor. Então isso daí é muito prático no nosso dia a dia, né? Mano, porque, mano, hoje eu fiz esse bagulho de window location aí com umas 15 edições, mano, tá ligado? Então, agora você pode, se você quiser, você pode colocar o React. Hã? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, pessoal, em relação a alguma coisa que foi dita aqui hoje, não, vocês podem falar de verdade, porque agora a gente está aberto principalmente as dúvidas aí que vocês tiveram. Onde você teve dúvida? Hum. Você vê a galera usando mais o React Forms com controls para registrar os dados, ou você vê a galera criando uma variável para cada um e pegando um monte de gente? É uma pergunta bem específica. Eu recebi, né, o front ele foi uma fábrica que tinha criado, né, então eu faço a manutenção. E pelo que eu percebi, eles usaram muito o Farm Control, sim. Só que eu prefiro fazer formulários na mão, com variáveis. Por quê? O Farm Control você tem que obedecer a estrutura do Farm Control, né? Enquanto se você quiser tratar um dado de uma forma mais livre, fazendo na mão você tem essa liberdade. Dá um pouco mais de trabalho, talvez, mas você tem mais liberdade, né? Você pode trabalhar da forma que você quiser com o formulário. É a mesma regra. Input, né? Pega o valor, né? Você pode usar text field, se preferir, com biblioteca de CSS, o Material UI, por exemplo, né? Bootstrap da vida, mas sempre vai ter lá no fundo aquele input pegando o valor, né? E os dados que você recebe, seja ele um número, né? Uma data, um texto, mesma coisa. Dúvidas aí, pessoal? Eu sei que vocês ficaram com alguma coisa aí na cachola. Pode perguntar. Hein? Nada a declarar, não? Certeza? Tá bom, então. Então a gente finaliza aqui o curso. Muito obrigado, de verdade, pela presença de vocês. Isso daqui tem um significado enorme, tá? Eu espero que agora, nesse ano aí que está iniciando aí, vocês possam agregar mais conhecimento. E uma dica também que eu queria deixar para vocês é ler as documentações. Eu havia passado até no grupo a questão lá dos projetos que estão no Git. Recomendo vocês baixarem para vocês poderem trabalhar aí melhor. E fica a dica. React mesmo, por exemplo, se você pesquisar aqui React Documentation, vocês vão entrar diretamente no site. E foi aqui que eu aprendi a mexer com React, cara. Não tem nada melhor do que o criador para falar sobre a sua párea, né? Então, vocês podem estar pesquisando. Mesma coisa nas bibliotecas. Beleza, gente?